Olá, meus amores que me seguem aqui no meu canal do YouTube, né? Eu tô passando aqui porque o nosso vídeo de hoje é o fechamento da nossa série de como iniciar na advocacia. Eu fiz aí uma série com 10 vídeos dando dicas de como iniciar ali na advocacia, principalmente para o jovem e a jovem advogada. Então, a nossa dica número 10, ela é muito especial e ela é muito importante, principalmente, né, no período da pandemia e pós-pandemia, onde a gente ainda vai ter vários cuidados para retornar às atividades e nós teremos um novo normal. Então a nossa dica número 10, que fecha a nossa série, é como você se transformar em um advogado ou em uma advogada digital. Então, se você ficou curioso, continua aqui assistindo o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, dá aquele like para aumentar a nossa rede aqui no canal do YouTube e confere a nossa dica aqui, tá? Massa! Como eu estava dizendo, a nossa dica número 10 é sobre advocacia digital. O que é que eu tenho que fazer para dar agilidade à minha prestação de serviço jurídico e utilizar a tecnologia ao nosso favor? Os escritórios de advocacia, os profissionais autônomos que já estavam mais nessa vibe, nessa era digital, conseguiram aí ter a paralisação das atividades na sua pandemia e não tiveram prejuízo nas suas prestações de serviços advocatícios. Por quê? Porque já estavam preparados para a nossa era digital, para a era digital, a era da tecnologia. Muitos setores de advocacia já faziam a atuação de forma online e aí começaram a utilizar ferramentas que são ferramentas muitas gratuitas, algumas pagas, mas ali vai ser um investimento para a sua carreira advocatícia, transformando a atividade da prestação de serviço jurídico de forma tradicional para uma prestação de serviços jurídicos mais moderno, mais arrojado, dando ali mais eficiência e dando mais celeridade àquela relação entre advogados e clientes. Diante disso, no contexto da pandemia, os escritórios e os profissionais que já estavam preparados, mantiveram ali as suas atividades de prestação de serviços jurídicos sem grandes prejuízos, com todo mundo, seja um profissional autônomo, seja a equipe trabalhando de forma home office e continuando ali a prestação de serviços jurídicos, E aí, diante disso, é importante que nesse contexto da pandemia, onde se estabelece um novo normal, você que quer entrar aí no mercado da advocacia, que você prepare sua atividade para ser uma atividade cada vez mais digital, uma atividade cada vez mais online. Perceba, eu não estou dizendo que a atividade da advocacia presencial, tradicional, ela não é importante, ela é também. E muitos clientes, eles não vão estar preparados ainda para o contexto digital, mas a grande maioria deles já estão, principalmente pós-pandemia, preparados cada vez mais para o mundo digital e desponta dentro da atividade da advocacia o que a gente denomina de advocacia digital ou advocacia online, prestação de serviços jurídicos online, sem necessidade de você ter ali uma estrutura física. Mas para que você exerça essa atividade advocatícia online, seja uma atividade de consultivo, seja uma atividade de advocacia extrajudicial, é importante que você tenha um preparo, porque a atividade da advocacia online faz com que você tenha que manter a mesma qualidade e a mesma prestação de serviço com exímia excelência que você prestaria no mundo presencial, no formato tradicional. Para isso é importante, como dica número 10, digitalizar, transformar essa sua atividade da advocacia presencial num contexto de online sem perder a sua qualidade. Sem perder a sua qualidade técnica, sem perder a sua qualidade de comunicação com o seu cliente, sem perder a sua eficiência, utilizando ali a tecnologia como ferramenta de celeridade, da sua relação ali processual, da sua relação cliente e advogado, reduzindo distâncias, reduzindo muitas vezes custos e trabalhando num contexto de advocacia cada vez mais moderna e cada vez mais online. Então a gente tem algumas ferramentas para que vocês que estão querendo ingressar na advocacia já planejem a sua atividade advocatícia, tanto
para o formato tradicional, se assim você deseja, mas nesse formato tradicional, coloque também o formato da advocacia online. E muitos vão se preparar para prestar serviços apenas no online. Então é importante pensar em algumas estratégias. A primeira delas é desenhar os processos de assinatura de documentos. É importante aí que você, enquanto advogado, seu cliente, você tem aí aplicativos destinados para assinatura digital. Muitos escritórios de advocacia começaram a tirar o contexto do papel. Começaram a dizer, olha, no escritório não existirá mais papel, tudo será digital. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como assinar documentos. Então, eu preciso ter aí aplicativos, softwares, exatamente de assinatura digital, de documentos, de petições. Né? E a gente tem alguns aplicativos gratuitos, outros aplicativos com assinatura, mas uma assinatura é barata, né? Nem é um custo tão alto para esse processo de assinatura digital. Então, a primeira coisa que você tem que se preparar ali para a sua prestação de serviço advocatícia online. Ter apps que tenham ali a assinatura digital para assinar documentos entre você e o seu cliente, inclusive o próprio contrato de honorários, para ter ali uma assinatura digital. Uma outra coisa importante é, a partir do momento que você vai criando uma rede de capilaridade de clientes, é importante que você fidelize esses clientes. E nesse processo de fidelização, é importante fazer redes de conexões com esses clientes, né? Se um cliente desenvolve uma determinada atividade e aquele seu outro cliente está precisando daquela prestação de serviço, né? Por que você não faz a conexão entre esses clientes e vai criando uma rede ali de capilaridade entre os clientes do próprio escritório de advocacia, criando conexões, gerando novos negócios, inclusive no formato digital, e assim gerando mais negócios para você na atividade advocatícia, bem como para os clientes de vocês, e assim todo mundo cresce. Então, criar redes de conexões também é importante no ambiente da advocacia online. Uma outra coisa importante é a fidelização do cliente, não só com essas redes de conexões, mas também deixando o cliente ciente, né, de tudo que vai acontecer ali naquela consultoria, naquela prestação de serviço no contencioso, na advocacia extrajudicial. Então, mantenha o cliente informado. Muito mais do que você simplesmente mandar uma newsletter, um informativo por e-mail, alguns setores de advocacia abriram canais de comunicação com seus clientes. Então, abriram ali canais de comunicação via WhatsApp, via Telegram, via um chat próprio desenvolvido pelo próprio escritório de advocacia, mas aproximando cada vez mais essa relação entre cliente e advogado. Muitos clientes, inclusive, falam, me manda por e-mail, mas para adiantar já manda pelo WhatsApp. Então a gente tem que utilizar esse canal de comunicação de rede social como uma ferramenta aliada para a advocacia online, para que a gente resolva de forma mais rápida ali e mantenha o cliente informado do passo a passo daquela prestação de serviços advocatícios. Então pensa em criar aí um WhatsApp profissional, um Telegram profissional e criar uma rede de comunicação de forma mais fácil entre você e o seu cliente para a advocacia online. Isso é bastante importante. Uma outra coisa importante é o armazenamento dos documentos. Então, o sistema de armazenamento em nuvem, né? A gente tem vários gratuitos, principalmente da plataforma Google, que você pode utilizar aí o Drive, o iCloud ou qualquer outra plataforma aí de armazenamento em nuvem para você criar pastas online dos seus clientes e colocar de forma online ali toda a matéria envolvida dentro daquela relação processual e todos os documentos, transformando o que seria um arquivo físico num arquivo digital de forma organizada. Há também a possibilidade de você fazer o compartilhamento dos documentos diretamente com o seu cliente, a partir do Google Docs ou qualquer outro aplicativo, para o cliente já ali conseguindo fazer a leitura junto com você, ou se for um contrato, ele já vai visualizando ali as cláusulas contratuais. Se for uma advocacia judicial, ele já vai analisando ali as cláusulas. Então, vocês podem utilizar também o compartilhamento de documentos para que o cliente já vá acompanhando essa relação entre você e o seu cliente naquela prestação de serviço. Muitos clientes sequer vão abrir, por exemplo, o documento, mas o fato dele saber que ele pode acompanhar já dá para ele uma segurança jurídica maior e você já consegue trazer o cliente para mais perto e já dá essa rede ali de capilaridade, essa rede ali de fidelização, que é importante. O cliente fica satisfeito sabendo que o processo dele, aquela demanda, aquela consulta está sendo muito bem acompanhada dentro dessa atividade advocatícia. Então pensem também nos compartilhamentos de documento.
Outra coisa importante são os apps para realização de reuniões online, que na pandemia ficou algo muito comum. Então a gente tem várias plataformas, né? Tem a plataforma do Zoom, tem o Meet, tem outras plataformas que vocês podem abrir reuniões online, exatamente para ver ali o cliente virtualmente e conseguir apresentar para ele toda a estratégia que você vai tomar diante dessa relação de prestação de serviço advocatício, seja consultivo, seja contencioso, seja extrajudicial, dentro do seu formato ali de sua contratação. E duas outras coisas importantes dentro desse formato da advocacia digital no momento que você já tem uma rede maior de clientes, é importante que você contrate um software, né, que vai ser um software ali de manutenção da sua atividade jurídica, um software de organização de todas as informações processuais daqueles clientes que têm no escritório para startar prazo, acompanhamento processual. Então é importante que você tenha ali um software de acompanhamento processual para deixar de forma muito mais organizada e muito mais segura essa relação entre os processos judiciais, as demandas extrajudiciais, as próprias consultas e nessa relação de fidelização entre você e o seu cliente. É importante que você mantenha um software de organização de recursos ali jurídicos dentro da sua banca de advocacia, no momento que você já tem uma quantidade de clientes considerável e que você sinta a necessidade de precisar ter um acompanhamento mais eficiente e automatizado desse processo. E uma última dica é também utilizar apps de organização das suas atividades de trabalho, né? App de organização de tarefas e organização de equipes. Se você é um advogado que trabalha já com equipe, é importante que você utilize aí apps de organização, fluxo de tarefas dos seus associados, dos advogados ali parceiros que trabalham exatamente com você. E mesmo que você seja um advogado ou uma advogada autônomo, é importante que você tenha um app de organização das suas tarefas. A gente tem alguns, tem o Trello, né, tem o Asana, que é um outro app muito importante para organizar essas tarefas. E óbvio que no momento que você tem ali, que é um pacote completo de vários softwares de vários apps que vão facilitar a sua atividade da advocacia online, então você pode utilizar algumas plataformas, pagando aí um valor que não é um grande investimento, como eu estou dizendo, inclusive para um advogado ou uma advogada autônoma, para se transformar em cada vez mais online. Então existem algumas plataformas, entre elas a mais conhecida e a mais usual é o G Suite, onde você vai gerar ali um e-mail específico com sua marca, você vai ter um blog disponível, você vai ter um organizador de tarefas, você vai ter o calendário, a agenda, você vai ter ali todo o software, né, de reuniões, chats, né, vai ter os dispositivos de armazenamento no Drive, né, nas nuvens, você vai ter ali o compartilhamento de documentos, a geração de planilha de Excel, ou seja, bem completo para o exercício e início dessa sua caminhada na advocacia online. Quem quer ingressar na advocacia mais do que nunca, né, no mundo pandêmico ou pós-pandêmico, já que a gente terá um novo normal, é necessário que eu planeje essa minha atividade de advocatícia cada vez mais digital, cada vez mais online. E é importante a gente pensar nessas ferramentas de assinatura de documentos, de compartilhamento de documentos, de gerenciamento de tarefas, gerenciamento de equipes, organização, criar uma rede de conexão com os clientes, criar ali um canal de comunicação que seja muito mais fácil e mais rápido que o próprio e-mail, utilizando os canais que a gente já tem, como eu já citei aqui, e utilizando também ali, se você quiser algo cada vez mais profissional, a contratação de uma plataforma que aglutine várias atividades, como eu disse, a mais comum é o G Suite, né, atrelada à plataforma da Google, exatamente para que você gere ali o seu e-mail personalizado, sua marca, tenha planilha, tenha Google Docs, né, tenham Drive, enfim, tenham vários apps dentro do programa que você possa utilizar para transformar a sua advocacia cada vez mais digital. Não tem mais como a gente ficar longe do digital. E aí uma advocacia que será uma advocacia cada vez mais de sucesso, para além da atividade advocatícia presencial tradicional, é importante que você planeje esse rumo de início da sua carreira, trazendo todas as ferramentas disponíveis para o exercício da advocacia digital. Como eu disse, existem alguns advogados que só atuam na advocacia digital online, só atuam online, não tem estrutura física, né? E outros advogados que têm a estrutura física, mas
colocaram ali como mais um braço da atuação advocatícia, a advocacia online, especificamente porque no mundo pós-pandemia, quem já estava preparado, para esse cenário, conseguiu passar ou vem passando pela fase da pandemia com suspensão das atividades sem paralisar sua prestação de serviço jurídico. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, de planejar essa advocacia online, das ferramentas que precisam ter, desde a assinatura de documentos a armazenamento de documentos, né, e eu espero que vocês tenham aí gostado da série de como iniciar na advocacia, que todas essas lições que eu passei aqui, dicas, vocês levem para a vida de vocês, que de fato sirvam, né, e a gente se encontra em breve numa nova série sobre a advocacia que eu vou abrir aqui. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem, por exemplo, que eu faça lista de apps interessantes para o exercício da advocacia, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder todos e todas vocês. É isso, a gente se encontra numa próxima série sobre a advocacia. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra em breve num próximo vídeo e em breve numa nova série voltada apenas para a advocacia. Beijo no coração de todos e todas vocês.